bate outra vez, com esperanças o meu coração. O meu pai, quando ele participava, ele participou de muitos eventos aqui em Suzano, ele foi júri de carnaval. Aqui em Suzano, ele participou de festas e ele tinha uma escola, ele tinha muitos alunos. Na época que eu me lembro, a classe dele tinha na faixa de 40 alunos, né? E ele praticamente dava vida pelos alunos deles. Ele era muito dedicado aos alunos, né? Inclusive, ele tem vários alunos que procuram por ele, né? E mesmo depois que ele faleceu, pela internet, eles procuraram ele. Depois que ele faleceu, é que a gente foi ver que tinha muito aluno que procurava ele. Ele tem um nos Estados Unidos também, que estava procurando ele, não encontrou, né? E agora, depois dessa homenagem, aí agora é que começaram mais a procurar ele. E eu fico feliz, muito feliz. E eu não tenho muita coisa para dizer para vocês, porque estou muito emocionada, então não consigo falar. Mas eu fico muito feliz e agradeço a todos vocês pela homenagem que vocês prestam para meu pai e pelo carinho que vocês têm por ele. E eu agradeço muito por ele ser o patrono do estúdio. A minha vida suzanense, ela é muito longa, muito grande. Eu comecei a frequentar Suzano com a idade de 13 anos. Eu vinha de Mogi e comecei a estudar no Ginásio Estadual de Suzano, que ficava ali na rua Felício de Camargo, hoje é Health, naquele mesmo local. E ali eu fiz a primeira série de ginásio. Comigo estudou alguns suzanenses da época, que até hoje aqui moram, que é o Anis Fadu, Francisco Rondinelli, alguns que eu me lembro, né? O filho do senhor José da Costa Soares, foram alguns amigos da época. Daí eu voltei para Mogi, certo, onde eu morava, e continuei o ginásio lá no Instituto de Educação. Em 1960, eu comecei a namorar uma moça de Suzano, certo? E quis o destino que eu me casasse. E eu me casei na igreja de Suzano com essa pessoa que chama-se Maria Tereza Kowalski, né? Que nós conhecemos, já tratamos como Mati, né? Casamos naquela igreja já nova dessa atual, né? Que estavam construindo, mas é a atual, no ano de 1963. A minha intenção, porque eu licionava no Washington Luiz, a minha intenção era casar e voltar para Mogi. Entretanto, eu aqui fiquei, depois eu me removi para o Justiniano e nunca mais saí daqui. Eu adoro essa cidade, eu morei 50 anos ali na Campos Sales, eu vi ali crescer, o jardim, eu peguei o jardim no início, né? Esse jardim já teve umas 3 ou 4 modificações, né? Vi, por exemplo, a rua Francisco Glicério ainda, com calçamento de paralelepípedo, né? Depois asfaltaram, depois afundaram. Então essa cidade foi crescendo muito, né? Muitos não sabem, mas a rua Armando Salles de Oliveira era de terra. E o acesso a Felício de Camargo, a Campos Sales, quando chegava na Armando Salles, era ali uma valeta enorme e atravessava num pontilhão, né? Então vocês veem quanta coisa que foi feita, né? Dei aula no Justiniano, depois dei aula no Raul Brasil e muitas coisas. Assisti, por exemplo, a inauguração do estádio municipal daqui de Suzano, vi trabalhos extraordinários, né? Acompanhei, por exemplo, o progresso do atual prefeito. Eu vi o Marcelo trabalhando com seu pai, porque eu também trabalhei na Câmara Municipal, fui diretor há alguns anos, e vi esse garoto, né, muito esperto, muito inteligente, esforçado, sempre em contato com a gente, procurando saber de coisas. E hoje, prefeito municipal, isso, por exemplo, é gratificante ver tudo isso. E, em suma,
é isso que eu vejo. Fiz alguma coisa no sentido de escrever algo sobre Suzano, né? E por várias vezes eu fui perguntado, né? Onde, quando, como, qual foi a sua ideia de escrever alguma coisa sobre Suzano. E eu sempre digo que eu nunca tive intenção de ser um escritor, nunca. Foi uma circunstância, eu posso até aqui repeti-los. Em 65, no ano de 1965, 66, mais ou menos, era o prefeito de Suzano, o Paulo Portela, e eu estava dando aula à noite no Justiniano, e os professores que chegavam sempre estavam pedindo fatos da história de Suzano, fatos aspectos físicos da cidade, e a maioria das pessoas não tinham ainda. Por quê? Porque Suzano estava ainda se restaurando, reestruturando a sua administração, porque ela era um distrito de Mogi. Então, a história de Suzano se confunde com a própria história de Mogi. Então, eu tinha facilidade, porque meus avós eram vizinhos de Isaac Grimberg, que foi um grande escritor da região. E ele tinha muitos dados sobre Suzano. E ali foi a minha fonte. Então, eu ia lá pesquisando tal, porque eu tinha que oferecer esses colegas que estavam pedindo. E eu fui, por assim dizer, eu fui escolhido pelo diretor na escola, que na época era meu tio, e ele me escalou. Você vai lá atrás do Isaac Grimberg, atrás de todos esses dados. Então nós começamos a procurar. Tinha facilidade também do meu pai. Meu pai foi político, meu pai participou da legislatura após a ditadura, e naquela legislatura que foi na Câmara Municipal de Mogi, naquela época, Suzano era distrito de Mogi. E nós tivemos 3 vereadores de Suzano que faziam parte daquela legislatura, em que meu pai foi vereador na Câmara de Mogi, nessa época. Era o Tadeu José de Moraes, era o José da Costa Soares e o doutor Anísio Fadu. E o José Tadeu de Moraes, né, ele era da UDN, e o meu pai era do PTN, e era uma coligação. Então, meu pai era muito ligado com o senhor Tadeu de Moraes. Então, daí essa amizade, esses conhecimentos. E na época, o meu pai tinha muita coisa sobre a emancipação de Suzano, aqueles aspectos históricos da emancipação política. E tudo isso também me ajudou muito, né? E eu tinha esses compêndios e, por estímulo da minha esposa, de vários amigos, eu resolvi deixar aquilo por escrito, como uma lembrança, alguma coisa sobre Suzano. Esse foi o objetivo.